Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para temas de superação, resiliência, motivação ou superação, relacionamento e motivação. E hoje, nosso episódio, eu estou com uma ilustríssima doutora Eliane Marques. Doutora Eliane Marques é palestrante, né, cristã e advogada, né? Doutora Eliane Marques, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria que você me comentasse ou falasse para a gente, para a nossa audiência, a sua trajetória de vida, de superação, porque para ser hoje uma doutora, advogada, né, palestrante, com certeza a senhora passou por situações e aflições de superação e resiliência. Me conte um pouco da sua história. Muito obrigado, hein? Nada, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Já adianto, é uma coisa que a gente costuma falar para muita gente, mas aqui dá um pouquinho mais de nervoso. Sim. E para falar para você sobre a minha trajetória, eu diria mais de... É uma resiliência, é sim um esforço. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que empregar um pouco de esforço. Mas eu vejo também bastante de uma ajuda divina, de um milagre também. Amém. E, para dizer a verdade, existia sobre a minha vida uma palavra com relação à palestra. Eu acredito muito, né? Eu tinha uma palavra. E todo mundo sabe que palavras, elas têm poder. E, para mim, a palavra que eu ouvi, ela fez muito sentido para a minha vida. E quando a gente escuta alguma coisa e não te traz nenhum impacto, aquilo ali na sua vida não tem diferença. Mas quando faz sentido, parece que Deus, o universo, a vida, tudo começa a mover naquele sentido, parece te direcionar, né? E foi assim, com palestra para mim foi assim, eu tinha uma palavra e depois que eu vi que aquilo ali era o que eu gostava, que fazia sentido para mim o que eu tinha ouvido, parece que começou tudo a criar uma ligação e foi desenvolvendo assim, né? Eu vi um projeto do governo sobre ajudar adolescentes e hoje, né, atualmente, a gente vê quantos adolescentes eles estão precisando de ajuda, né? Porque eu trabalho bastante com adolescentes também e você vê que eles cada vez mais novos estão começando uma vida sexual, cada vez mais novos estão se envolvendo com drogas. E esse projeto do governo, ele era exatamente para isso. Era para ajudar o adolescente nesse sentido. Aí eu já tinha essa palavra, né, sobre a minha vida, eu falei, nossa, é para mim. E realmente foi, me trouxe muito aprendizado, abriu muito a minha mente, e daí para frente outras coisas vieram trazendo mais e mais coincidência e me direcionando nesse sentido, né? Para alguns coincidência, para mim, sim, direcionamento do céu. Como se diz em cristocidência? Isso, eu vejo mais como uma cristocidência mesmo do que como uma coincidência. E você poderia explicar para a gente que palavra foi essa? Foi uma palavra mesmo, uma pessoa chegou em mim e falou assim, para mim, falou... você é séria assim, mas você gosta muito de conversar. E realmente a primeira impressão que eu passo é de ser séria demais. Uma pessoa que congregava em nenhuma outra denominação, mas era muito amigo da família. E ele foi e falou assim, eu vejo você dessa forma. E eu não tinha me visto dessa forma, mas aquilo fez sentido para mim. Eu não conseguia, talvez se não tivesse essa palavra vinda dessa pessoa, eu não conseguiria me projetar, porque tudo na vida da gente, a gente tem que se projetar lá. Né? Existe um poder muito grande no nosso pensamento. E quando ele falou, eu consegui me projetar lá. E tudo começou a ir nesse sentido. E me diga uma coisa, já tem quanto tempo que você recebeu essa palavra e te tocou e fez uma grande diferença na tua vida para poder iniciar a sua carreira de palestrante, a sua carreira atual, por assim dizer, que você está buscando passar algo de bom para as pessoas. Porque quem é palestrante busca trazer algo de excelência para outras pessoas. A intenção minha verdadeiramente é essa, não é assim da boca para fora. A intenção minha é poder impactar, trazer para a pessoa uma clareza do que ela veio aqui, para que ela está aqui, porque nós não estamos aqui por acaso, né? Não é um tempo, um momento que a gente vai estar passando aqui. A gente está aqui com um propósito maior. E eu acho muito bom quando você consegue despertar isso no ser humano. Sim. Não estou falando nenhum jovem, não estou falando nenhuma mulher que foi vítima de violência, estou falando no ser humano de um modo geral. A gente não está aqui por acaso. Eu não acredito no acaso. E sempre que eu falo
com relação à palestra, a minha intenção verdadeira mesmo é esse, é trazer um sentido para a pessoa, ela saber. Uma vez eu vi uma professora contando um caso assim, eu acho até que cabe nesse assunto, sim, porque ela falava assim que estava assistindo televisão com um filho e o filho tinha uns índios naquele trecho que ele estava assistindo, e os índios batiam tambor, fazendo aquela coisa que eles fazem como se estivesse pedindo chuva, da cultura deles, né? Ritual. Aí eles batiam tambor, giravam em torno de uma fogueira e olhava para cima e fazia aquilo ali. Aí o menino questionou, o filho dela questionou, falou, mãe, eu faço isso. Ela falou, você faz isso? Ele falou, faço. Todo dia eu vou para a escola, vou para o trabalho, faço não sei o quê, como se fosse uma coisa repetida, no sentido da repetição. Sim. Aí ela foi e falou, mas pelo menos eles sabem por que eles estão fazendo isso, eles estão fazendo para a chuva, e você sabe por que você está fazendo? E a gente, às vezes, passa uma vida toda com um trabalho que você não se sente satisfeito, repetindo padrão e sem saber o porquê. E tem um porquê, a gente tem um motivo maior para estar aqui. Todos nós temos. Sim, todos nós temos um porquê. E quando a gente consegue ligar o trabalho, que nem o seu trabalho, com o que você veio aqui para fazer, fica muito melhor, fica muito mais suave. Então, e quando foi isso que teve essa palavra? Já tem quanto tempo aproximadamente? Exato não, mas tem uns 8 anos. Opa. 8 anos. E que eu comecei mesmo foi... Acho que foi 2019, 2018 para cá que eu comecei. Mas foi um pouquinho antes a palavra. Né? Eu comecei primeiro com esse projeto do governo, trabalhando só em escola, só que teve uma mudança de governo, que a gente mudou o presidente, aí as ONGs e esses outros institutos a maioria deles foram cortados, né? Aí eu continuei, falei não, porque parou aqui, o meu propósito é esse, eu vou continuar, e é assim que a gente tem que ver, eu penso, né? E o legal, você falar sobre essa questão do porquê, né? Quando temos esse porquê, tem que ter esse porquê, e quando a pessoa encontra esse porquê, aí sim faz a total diferença na vida dela. Né? Faz, e ela fica melhor, né, Eduardo? Quando você faz com sentido, quando você toma consciência do porquê você faz alguma coisa, já muda totalmente a visão, né? Eu acredito assim. Sim. E vejo dessa forma. Porque muita gente vai no ter, né? Querer ter. E normalmente o ter é aquele ter material, aquele ter de bens, aquele ter de status, é ter algo ou alguma coisa, né? E só que ela vai ter, mas tem que fazer antes, né? E eu creio que o porquê, quando você está falando isso, tem embasamento naquela pessoa, a vida dela tem algo a ter um sentido, como estás falando. Assim, a sociedade não é falar assim, a sociedade de um modo geral tem essa necessidade. Eu preciso de ter mais, eu preciso de sobressair, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que chegar primeiro. Você vê o trânsito que a gente enfrenta no dia a dia, né? A pessoa, você ultrapassa uma pessoa, você nem percebe, ela leva para o lado pessoal, ela vem e te ultrapassa, é uma necessidade que o ser humano tem. Entre aspas, um egoísmo, uma ignorância, uma grosseria, mas a sociedade tem tudo isso aí. Agora, para provar, eu tenho mais, eu faço mais, se a pessoa parar, para ela refletir a respeito do que ela tem, se faz sentido para ela ou se está fazendo sentido para mostrar para outra pessoa. O bom para a gente é ter essa reflexão. Eu faço um trabalho, vamos supor, eu sou advogada. Para mim, ele tem sentido no que eu exerço ali, se eu puder colaborar de alguma forma para outras pessoas, não pelo status de advogada. Entendeu? Que geralmente quando você fala assim, quem você é? A pessoa vai descrever, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um professor. Não, o que você é? Isso aí é a sua profissão. Sim, exatamente. Se tirar isso aí de você, o que sobra? Sim, é isso. É isso que... Se não fosse a profissão, então, ou se não fosse, inclusive, um carro que a pessoa tem, né, um belo carro, se não fosse esse carro, ela não deixaria de ser quem ela é? Não é isso? Foi um questionamento que teve durante a pandemia, foi isso. E agora? Como que vai ficar a autoestima, o amor próprio, todo mundo isolado? Isso aí não tem nada a ver com a sociedade. É você com você. Se você precisar da sociedade para se sentir bem, para ter autoestima, para ostentar, então não tem nada a ver com você. Primeiro você tem que estar bem com você, não para a sociedade. A pessoa pensa assim, a base dela é o mostrar.
é provar, né? É validar, como se fala atualmente. A validação, validação. É verdade. Né? Então, a pessoa vai ser validada porque ela tem, não que ela é. E falta muito isso. E só o autoconhecimento traz isso. Só o autoconhecimento. Tem muitas formas, Eduardo, da gente... As pessoas falam, isso é clichê, agora é modismo, todo mundo só fala sobre isso. Mas é tão importante implantar em criança, não estou falando em adulto somente, criança. Porque a gente trabalha com bullying, com cyberbullying, você vê o quanto que as crianças estão... Os adolescentes, eles estão deficientes disso aí. Eles não têm autoestima. Eles estão muito frágeis. Qualquer coisa que acontece com eles na escola, eles já ficam desmotivados, eles já ficam sentindo inferiorizados com relação aos demais colegas. Então, falta para todo mundo, falta. As pessoas não dão a importância devida para o autoconhecimento. Entendeu? Mas quem eu sou? Que pergunta mais... Não, quem você é na essência? O que te tira o controle? O que te incomoda quando as pessoas falam? É refletir sobre isso aí. É como se fosse falar igual... O professor costuma falar, filosofar. Por que eu fiquei assim? Por que eu tomei essa atitude? O que me incomodou aqui dentro de mim que essa foi a minha reação? E as pessoas não, elas passam por cima e continuam de qualquer forma. E tem as reações inesperadas ou, vamos dizer assim, ruins, né? Uma reação desagradável. Se for impensada, ela sempre vai ter o arrependimento. Não tem como eu pensar a respeito de tudo. Tem um escritor, Eric Berne, ele fala sobre o sentimento. As pessoas falam, não, eu sou mais razão do que emoção, eu sou mais razão do que sentimento. Nós não somos. Nós somos sentimento, nós somos emoções. Sim. E quase tudo que você toma de decisão está baseado nisso aí. Razão, sentimento, princípio, valor. Deixa a razão de lado. É gostoso falar que eu ajo com a razão, mas na hora mesmo a gente não comporta dessa forma. E ele fala sobre o sentimento. Ele fala sobre a raiva, ele fala... Quando a gente estuda, tem as cores primárias, azul, amarelo, quando mistura tem outras cores. Ele fala que os 5 sentimentos principais são esses. É a raiva, o medo, tristeza, alegria, o afeto. Aí ele fala, a raiva é ruim? É ruim quando você age com raiva, quando você fala alguma coisa com raiva, mas se você souber canalizar a raiva, se eu falar, Eduardo, eu duvido que você consegue se dar bem no que você está fazendo. Você vai ficar com raiva e vai fazer o que para mim? Vai querer me provar que consegue. Então, se você souber analisar o que você está sentindo, analisar e canalizar de forma que venha favorecer você. Entendeu? Isso. A raiva, se for para você discutir e falar alguma coisa, certeza que você vai arrepender. Mas se for para você levar para o lado, que nem eu falando, um desafio, nossa, me desafiou, eu consigo. Então, tem como. Todos os sentimentos, se você parar e refletir do porquê que você está sentindo e de que forma você pode trazer benefício para você com ele, com aquele sentimento, tem como mudar. Isso aí só o autoconhecimento, não adianta. E pode ser algo motivacional, aquela raiva pode ser algo motivacional, ou, dependendo do caso, pode ser algo destrutivo, vamos dizer assim, e né? Muito prejudicial, né? E muito destrutivo, porque que nem eu trabalhava na rua, trabalhava muito na rua, você chega para atender um fato na rua, assim, uma ocorrência, alguma situação desse jeito, você vê as pessoas transtornadas. Isso aí reforçou a palestra para mim. Porque você chega ali e talvez para outras pessoas vissem, né, naquele tempo, até eu mesma vi algum tempo, quando eu trabalhei atendendo assim, eu via da seguinte forma, eu via pessoas mal educadas, pessoas com problema, eu via uma ocorrência, mas quando eu passei a enxergar que ali tinha um ser humano que por algum momento ele perdeu o controle e precisou de uma intervenção policial, aí você vê que faz todo sentido. A pessoa não acordou de manhã querendo fazer aquilo, não foi o plano dela de manhã. Não foi algo assim, eu planejei fazer isso porque eu quero... Eu não queria que meu dia terminasse dessa forma. E é tanto isso, Eduardo, porque... Geralmente, quando você encontra essa pessoa numa outra ocasião, ela sente vergonha, ela não quer te cumprimentar, ela baixa a cabeça, ela até muda de calçada. Por quê? Mas ela não fez aquilo? Mas foi consciente? Ela queria aquilo ali? Falta de autoconhecimento, falta de se conhecer, saber por que eu estou agindo dessa forma, por que eu faço isso desse jeito, por que essa pessoa consegue me desestabilizar dessa forma. Então, quando você passa a enxergar, ter o autoconhecimento,
para você mesmo, você consegue projetar no outro. Entendeu? Sim. Eu consigo. Porque eu conheço a mim o suficiente para saber que as outras pessoas têm as mesmas falhas que eu tenho. Sim. Né? Nós somos Todos nós temos falhas, né? Luz e sombra. Se você entender assim, ó, eu não sou só qualidade, eu tenho os meus defeitos. O Eduardo não é só qualidade, ele pontos tem a serem melhorados, como se fala. Muito, muito. Como nós seríamos mais compreensivos com as outras pessoas também, né? Sim. Muito mais compreensivos. Atire a primeira pedra, né? Aquele que nunca... eu falo assim, que a gente fala, a pessoa me deu uma patada. Mas, às vezes, era só um dia ruim que ela estava. Ela não é ignorante. Aí já tira um conceito daquela pessoa, já rotula ela como... Às vezes, foi só um dia e não uma vida inteira. Entendeu? Fez 99 coisas boas... Mas um dia te deu uma má resposta, aí você... E o pior do ser humano é que a pessoa fica tão ofendida que ela não consegue enxergar que a pessoa estava num dia ruim. Ela sai e fala daquela pessoa para outro, de repente aquela pessoa virou... Um ser alienígena para o resto da sociedade por causa de uma pequena falha, né? Um só erro, né? Quando você se conhece, você sabe que tem dia que você amanhece legal, querendo conversar com todo mundo, tem dia que você torce para não encontrar ninguém na rua, porque você não está legal. E todo mundo é assim. Quando a gente consegue aprender isso, a gente consegue projetar que o nosso próximo também é assim. Né? Eu creio que assumindo essa questão de que somos falhos, né? Temos algo a melhorar, né? Ter essa consciência, a pessoa vai ter a grande capacidade de, inclusive, aprender com esse tipo de falha, com esse tipo de erro, com esse tipo de pecado que seja, com esse tipo de situação desagradável para a vida dela. Só que ela tem que colocar na cabeça dela que aquilo lá não é a definição da personalidade, ou do ser dela. Não é. A gente muda o tempo todo. Rótulos que colocam, né, na pessoa você não é um momento, você não é uma palavra, você não é uma única atitude. A gente está todos os dias se formando e melhorando, entendeu? Sim. Talvez amanhã, se eu vier aqui falar com você, eu vou estar com mais conhecimento, eu vou estar melhor do que hoje. Todos nós, Eduardo, se a gente conseguir entender dessa forma, a gente sabe que a gente está aqui numa passagem. E é uma passagem para a evolução. Sim. É uma passagem para nos tornar melhores. E também pode ser esse melhor, ou vamos dizer assim, posso fazer uma palavra assim, diferente. A pessoa se torna até diferente. E esse diferente pode se tornar algo melhor também, né? Porque o diferente também, daqui a um tempo, porque estaremos diferentes do que somos hoje, né? Tem alguma coisa que foi acrescentado ou foi retirado, né? Do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, da nossa forma de imaginar, de raciocinar, de solucionar, ou focar naquilo que ela está pensando, vai ser diferente. E pode ser algo para melhor, realmente. Eu acredito que sempre, eu vou falar assim, eu acredito e eu acredito também na palavra de Deus, que ela fala que todas essas coisas, elas contribuem. Para o sempre bem. Para o bem, sempre para melhor, ainda que você não entenda no momento, mas quando você olha para trás e fala, nossa, aquilo ali me deu essa base para o que eu tenho hoje. Se eu não tivesse passado por aquela situação, né, para quem é cristão, fala por essa prova, por essa tempestade, eu não estaria melhor hoje. Sim. E o engraçado... Ou o deserto, que chama, né? Os desertos. O meio cristão fala assim. O engraçado, ou o interessante, não engraçado, é que todas as culturas pensam dessa mesma forma. Quando eu fiz um curso que eu fiz de ciência das religiões, eu fiz uma pós-graduação. E você vê que todas, por isso que a gente não pode ter tanto preconceito assim, porque todas elas acreditam num céu e acreditam que se você não fizer da forma correta e não tiver um comportamento, acreditam também. Todas, independente. Todas elas. Alguns acham que a alma reencarna, alguns acham da salvação. Cada um tem uma forma de crer, mas não tem ninguém que fala que a pessoa boa vai para a direção contrária para baixo e o ruim para o céu. Todos eles acreditam dessa forma, que no céu está o bom e que no sentido oposto está o ruim. Todas as religiões têm essa forma de ver e de pensar. E tem uma parte de uma lei, são as leis espirituais da Índia. Ela fala assim, que tudo o que acontece para a gente, toda pessoa que chega na sua vida, você precisa de conhecer ela e estar com ela algum determinado tempo. Toda pessoa, quando termina, quando vai embora, é porque é o momento certo de terminar. Não a pessoa,
ciclo da vida, tudo que acaba, você fala, nossa, mas acabou. Não, foi o tempo suficiente que você precisava para ter aquele conhecimento. A pessoa que chega na sua vida é a pessoa certa para te ensinar alguma lição. Né? Eu vejo isso, a gente fala assim, eu encontrei, principalmente na parte do direito. A pessoa fala, aquele cafajeste, eu perdi meu tempo. Ela não consegue ver que ela não foi um tempo perdido, foi um tempo de aprendizado que ela viveu com aquela pessoa. Então, se você entender que todas as pessoas que chegam na sua vida têm um propósito maior, que tudo o que acontece precisa de acontecer para você aprender alguma coisa, que quando, que nem eu falar assim, podia ter feito esse podcast no começo, eu já teria. Não, o momento certo de eu fazer é agora. Sim. Então, tudo tem um tempo certo. E a palavra de Deus, nossa, também fala a mesma coisa. Há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do sol. Então, a gente vê que, embora seja cultura, forma diferente, o intuito é o mesmo, o direcionamento é o mesmo. É você ter paz de espírito, é você saber administrar as coisas, que você vê que a vida fica mais leve. Você olha um casamento, a pessoa está falando tão mal do outro, mas até ontem eles estavam casados. Tem filhos ali daquele relacionamento. Como é que a pessoa se transformou assim? Não é mais fácil você pensar, eu vivi sim uma situação ruim, mas se essa pessoa não tivesse passado na minha vida, eu não saberia pontuar isso aqui, saber o que é bom e o que é ruim para mim. Eu precisei dela para aprender isso aqui. Aí é preocupante, por quê? Porque a pessoa que fala isso está criando uma criança, passando essa mesma informação, esse mesmo tipo de sentimento. A criança vai ter a visão de uma família, aquela que está sendo passada para ele. A visão vamos supor, de um sexo oposto, aquele que está passando. Então, você vê, por falta de autoconhecimento, por falta de uma aceitação de que a vida tem um controle maior acima de nós. Falar igual o povo, tem alguém que orquestra tudo isso aqui que a gente está vivendo. Amém. E nada sai do controle dele. Então, Sim. se a pessoa vê por esse lado, ela vai ver a vida de uma forma mais leve, ela vai saber projetar nos outros a palavra dela e o peso, que a palavra tem um peso muito grande, principalmente para todo mundo. Só que a gente que é adulto, a gente já tem um filtro, e criança não tem esse filtro. Criança, ela recebe tudo aquilo ali como uma verdade. Para uma criança, a mãe e o pai é um Deus. O que fala para eles determina, né? Tanto de pensar a respeito de instituição, de religião, de tudo, quanto dela mesma. Se ela é tratada com desprezo, ela cresce uma criança sem nada. Então, a gente vê que o autoconhecimento, talvez as famílias e a forma que está a sociedade hoje, é tudo por isso aí. Né? Dá muita importância para outros tipos de conhecimento ao invés do essencial. O autoconhecimento, de se conhecer si próprio. Porque quando a pessoa conhece si próprio, ela se conhece, começa a entender mais o outro e começa a entender mais o mundo que ela está inserida, né? O contexto que ela está passando, ou ela passou. E aí ela vai conseguir ver as melhores soluções, por assim dizer, do que está acontecendo. Por quê? Porque são aflições, por exemplo, que ela está passando, são situações delicadas, e aí ela vai focar no que ela pode fazer para melhorar. Né? É interessante. E a gente sempre tem algo para melhorar, sim. A gente sempre consegue. Engana quem pensa que fala assim, não tem como resolver. De uma vez só, não, mas tem como você ir aos poucos dando uma passo a passo, né? De forma gradual, tem como sim. Como você fala, é o processo. É o processo. É o processo que se tem. E o tempo também é variável de cada pessoa. Né? Até para evoluir. Tem gente que consegue tirar proveito. É uma frase que tem aí, uma frase que eu vi na internet, não sei quem é o autor, mas fala que o tempo, ele está aí e para alguns ele dá o amadurecimento, para outros só envelhece. Tem que ter o interesse da pessoa, querer melhorar. Então para alguns o tempo passa só envelhece, para outros traz o amadurecimento. Porque para mim ser melhor, para eu ser melhor, eu tenho que querer. Sim, tem que querer. Vai ficar aí a vida toda sem uma evolução. Por quê? Porque eu não tenho interesse, eu acho que não faz sentido. E as coisas só têm efeito se você der sentido para elas. Se você achar que faz sentido para você, o que eu estou falando aqui vai ter um efeito na sua vida. Se você falar, nossa, está falando, nem estou entendendo direito. Não vai fazer nada, porque para você não faz sentido. Tudo que põe aqui no coração, a palavra, entrou aqui, faz sentido para mim, então eu vou estar regando ela, porque é isso que nós somos. Nós somos um terreno
que é jogada a semente, tanto boa quanto ruim. Sim. Aqui você... E vai ser semeado ou não, né? É, o que vai produzir, né? Porque é que nem os pensamentos. A gente fala assim, eu policio meus pensamentos. Eu não gosto de ficar sendo negativa, não gosto... Mais uma vez ou outra passa na mente da gente. Com certeza. Agora você vai dar mais ênfase para qual? É a diferença, né? Que legal. A gente buscando isso, né? Dessa questão da produtividade, né? Essa pessoa vai semear e vai... invariavelmente vai colher, já sabe disso, né? Querendo ou não, a pessoa plantando ou não plantando... acreditando ou não, que tem gente que fala, eu não acredito, mas independente de acreditar ou não, colhe sim. Vai colher, né? Vai colher coisas boas ou colher coisas ruins, né? E é uma escolha, né? É uma escolha, uma decisão que ela está tomando. A mesma pessoa que não escolhe, mas ela está escolhendo. É interessante, né? O não escolher já é uma escolha. Não escolher já é uma escolha. O neutro escolha. numa situação, ou ficar em cima do muro, já é uma escolha. É a escolha de ficar em cima do muro. E tem consequência. Não adianta pensar que não vai ter, que tem. Vai ter aquela linha, que a pessoa fica numa linha só, né? Pro resto da vida, e vai ficar naquela linha, né? Ou aquela pessoa pode... Na verdade, ela não vai nem ficar na mesma linha, ela pode até decair cada vez mais, né? Porque... não ao tem redor, sentido. Não tem sentido. Não tem sentido, não busca o sentido. Um sentido, dá. Crescer, se desenvolver. Porque nós queremos, creio eu, né, a grande maioria das pessoas querem ter um crescimento, querem ter um desenvolvimento, querem sair para ter algo melhor. Só que muita gente não sabe o que é o melhor para ela. Porque ela está comparando, eu penso assim, ela acha que o melhor para ela é ser mais, é aparecer mais, é, como que você falou, ter a validação da sociedade. E quando você consegue desvincular disso aí e saber o que é melhor mesmo. Para mim, tem uma frase de um professor meu, um mestre, né? Porque as pessoas às vezes falam mestre e professor é a mesma coisa, mas professor é quem ensina para você uma coisa técnica, teórica e te dá uma prova. Um mestre não. Ele dá a experiência dele e faz você refletir a respeito daquilo e querer conhecer mais. E esse professor, esse mestre, que eu chamo assim, ele tem uma frase que ele sempre repete dessa forma. Ele fala, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Mais eu potencializo e sou capaz de fazer coisas extraordinárias. Então, quando eu me conheço, eu consigo curar, entendeu? Os meus traumas, eu consigo melhorar, porque todos nós somos luz e sombra, eu consigo melhorar as minhas sombras, eu consigo potencializar em mim o que tem de bom e consigo coisa extraordinária. Agora, o que é essas coisas extraordinárias? É manter um status para a sociedade? Não. Extraordinário para mim é melhorar e melhorar quantas pessoas eu conseguir nessa breve passagem que a gente tem aqui, porque é breve, né? É muito rápida. E é legal, sabe, isso aí que tu estás falando, porque é isso que move, creio eu, muita gente, né? Muita gente é movida por isso, né? Essa questão de buscar, sabe? E a gente quer passar isso, sabe? O meu intuito, como falo nesse podcast, é isso. Fazer um despertar em pessoas para buscar algo que dá uma cutucada nela para poder dar um despertar, sabe? Dar um start. Uma virada de chave. Uma virada de chave. E eu aprendi... E todo mundo tem um momento certo. É que a gente perde a paciência e fala, nossa, essa pessoa não vai acordar nunca. Mas vai chegar o momento dela na hora certinha. Eu acredito que todo mundo tem essa virada de chave. Alguns mais cedo, outros não. Essa virada de chave, esse termo virada de chave, sabe o que eu aprendi conversando aqui no podcast? É a virada de chave e dá a ignição. Não é só virar a chave, porque tem gente que vira a chave e só fica naquela e não dá o start, a ignição mesmo. Quer dizer, ligar realmente o motor. Fazer funcionar. Dar a partida, sabe? Porque só virar, tudo bem. Ok, assim. Vai acabar descarregando a bateria e não vai resolver nada. Isso, sabe? Então, quando a pessoa falou assim, né, que eu vou falar que é o Thiago Coelho, foi uma conversa super enriquecedora. Quando ele falou desse jeito, eu falei, caramba, pá, sabe aquela coisa assim, dá um puf? Nossa, é isso também, sabe? Pá, e faz diferença. Esses insights, né, que a gente vai conversando, batendo papo, e vai vendo esse tipo de, assim, ilustração, vamos dizer assim, é diferente. Né? Quando a gente falou assim, vira a chave,
Virada de chave, não. Liga agora, liga, dá a ignição. É verdade. A gente só fala do virar a chave. Mas é verdade. Então, fez uma diferença enorme, sabe? Claramente pega isso, eu peguei, né? Esse aprendizado, porque a gente vai aprendendo, né? Às vezes, é difícil você conviver, mas ninguém evolui sozinho. É chato, às vezes, e tudo, mas não tem como você evoluir sem esses... Tanto pessoa boa quanto ruim. Tanto pessoa que te traz conhecimento quanto aquela que te traz sofrimento. É assim que a gente melhora. É assim que evoluímos, né? Sozinho não adianta, né? Sozinho. Vai continuar do mesmo jeito e todo o resto do mundo é errado, porque você não experimenta nada. Você acha que é só você que está certo, dono da razão. Agora não, quando você olha uma pessoa falando totalmente diferente de você, antes, se fosse algum tempo atrás, eu rejeitaria. Fala, nossa, agora não. Você fala, mas por que ele pensa assim? O que levou ele a chegar nessa definição, nessa conclusão? Por que ele pensa assim? Até mesmo a gente fala assim de religião, de preconceito, que hoje em dia a pessoa tem que saber analisar. É diferente da minha? Por quê? O que tem nessa religião? Por que se comporta assim? Por que veste dessa forma? Quando a gente começa a olhar, você tira o preconceito. A curiosidade põe por terra o preconceito. Entendeu? Sim. Você não precisa de aderir, mas você tem que conhecer, respeitar. Você não pode falar de uma coisa que você não conhece. Eu não posso falar, não, eu só rejeito, mas eu não sei nada a respeito. Eu tenho a minha, eu conheço essa, eu prefiro essa daqui. Eu tenho base para escolha, mas não só por rejeitar e discriminação. É muito feio isso. E essa questão também não é por força, não é por violência que se atrai a alguém para o seu lado. Não é forçando uma pessoa. E nem criticando. Nem criticando. Não adianta esse negócio de crítica construtiva, que ninguém abraça essas críticas construtivas. São pouquíssimas as pessoas que abraçam. Não adianta. Você tem que abraçar a pessoa como um ser humano, saber que ela tem as preferências dela. E todo mundo muda o tempo todo. Estamos em constante evolução, de crescer, se envolver, né? A mesma situação, né? Hoje, por exemplo, há 5 anos atrás, você com certeza não pensaria assim. Há 10 anos atrás também não pensaria assim, né? Então, como você mesmo fala, está sempre em constante evolução. E daqui a 5 anos seremos também. Uma coisa que eu acho muito importante também, eu sempre falo para os jovens, mas é para qualquer pessoa. Eu penso assim, que a gente tem que espelhar, o Eduardo, no que você quer melhorar e ver se quem está à sua volta traz aquilo ali, o seu círculo de amizade. Ele está mais ou menos dentro do que você quer. Né? Eu falo muito para os jovens, eu falo assim, não fique andando com pessoas usuárias e ache que você vai passar a vida toda intacto. Mais cedo ou mais tarde você vai cair as nossas companhias, as pessoas com quem a gente convive, influencia muito no seu comportamento, na sua forma de falar, na sua forma de vestir e na sua forma de pensar. Também. O que se fala que é o ambiente, né? A energia, o ambiente, tudo influencia, querendo você ou não. Quando você vê, quando uma pessoa que nem uma pessoa que fala palavrão, quem não fala palavrão fica absurdo, fica chocado, mas deixa passar muito tempo para você ver se ela não consegue cair naquele código, porque torna normal para ela, né? Então, o bom é a gente alinhar com pessoas que têm um propósito parecido. Né? Não quer dizer que seja taxativo, né, doutora? Que 100% das pessoas que estão naquele ambiente dessa forma X vai também se comportar ou vai ter um tipo de fim igual aos demais, né? 100%, né? A gente não pode... Não é 100% assim, mas influencia, principalmente para a juventude. Para a gente que é adulto, não, mas juventude, eles olham vamos supor, aquele jovem e começa a andar com uma turminha, eles fazem uma turma e influencia muito. A turma, aquele grupo, influencia muito a juventude. Não posso falar esse tema agora. Pra gente que é adulto, Eduardo, não influencia tanto. Mas ainda assim influencia. Você vê quando você chega num lugar onde a pessoa é muito negativa, a energia dela é muito pesada, você não fica legal ali. E o tempo todo a gente é assim, a gente é influenciado pelo meio que vive. Né? Não digo assim de transformar de uma hora para outra, mas se você não policiar e souber quem é você naquela situação, você vai junto com a maioria. Você vai junto com...
Como se fala, né? Somos a média de 5 pessoas que nós passamos mais tempo. Isso, é essa média mesmo, e influencia bastante. Quanto Sim. melhor, vamos supor, eu fiz um curso e o rapaz lá falava assim, gente, toda vez que você estiver num lugar e você for mais inteligente, sai daquele lugar, porque ali você não tem mais nada para aprender. Vai para o lugar onde você acha que você é meio burrinho, porque lá tem gente que sabe mais que você vai estar melhorando. Que tem gente que quer ser o melhor sempre, né? Que é, como fala, comandar o Se grupo. exaltar demais. Isso. Não, Isso você está ali, complexo. você tem mais conhecimento, então procura alguém que tem mais que você e fica lá na humildade para você ir aprendendo, porque é assim que a gente evolui. Quando você achou que ali chegou tudo que você sabia, passou para os outros, procura um povo melhor que você. E a gente vai melhorando assim, é com o outro, não tem como fazer isso sozinho. Sabes que, lembrando, você me fez lembrar uma situação, né? Eu ouvi essa frase, esse contexto, ou essa ideia, né? De você estar numa mesa sentado com pessoas que têm uma capacidade maior do que a sua. Aí, ao mesmo tempo, vamos lá, o seguinte, eu pensei assim, tá? Humildemente falando. Se eu tenho uma capacidade maior, por assim dizer, intelectual ou qualquer que seja, eu poderia ensinar esse grupo, né? Eu poderia ensinar. Só que ao mesmo tempo mantendo a humildade, né? Sem se enaltecer, sem se considerar acima de todos ou de todas as situações da pessoa que está naquela situação X lá. Né? Então, eu pensei dessa forma. Né? Assim, porque, senão, vamos dizer assim, eu pensei o seguinte, se eu vou sempre procurar um ambiente que tenha sempre pessoas acima da minha capacidade, etc, etc, porque vai ser algo intencional buscar pessoas sempre acima de mim, eu pensei o seguinte, eu vou ser algo interesseiro. Não, me desculpa a palavra, tá? Me desculpa, eu não quero ser taxativo, eu sou interesseiro. Não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus. Não quer dizer que todas as pessoas que buscam estar se relacionando com pessoas querendo crescer e se desenvolver, que ela seja interesseira, mas que há uma vontade genuína crescer, se desenvolver. Faz sentido? Sem querer algo interesseiro, por interesse. Porque, infelizmente, há pessoas que se aproximam de outras de situação socioeconômica, intelectual, maior por interesse próprio. Uma situação mais egocêntrica ou mais egoísta. Me desculpa ir por esse caminho. Né? Mas faz sentido? Faz. Né? Só que assim, Eduardo, eu tô falando nesse sentido. O que você falou é muito importante, porque você está falando de repassar um conhecimento. E é para isso que a gente está aqui, para repassar um conhecimento. Enquanto você estiver em um lugar repassando um conhecimento, vamos supor, você está aqui, as pessoas que estão aqui precisam do que você tem. E você vai estar continuando. Mas você não tem que estar aqui e sempre querer ficar aqui porque você está acima delas. Você tem que melhorar como ser humano. Justo. E você só vai melhorar como ser humano com alguém que tenha o quê? Mais conhecimento. A parte que eu falo seria mais de conhecimento, de querer alguma coisa para você na parte de evoluir internamente. Não parte financeira, não de alinhar com pessoas por interesse nesse tipo. Bacana, somente. Isso, legal. Mas de evoluir. Para você procurar tudo. Uma pessoa... Não na parte de status, entendeu? Status financeiro, né? Mas etc. a parte de... A gente só aprende... Você só aprende o que você ensina. O que você não ensina acaba morrendo com você. Então, o ensinar é uma forma de aprender. Quando eu estou falando algum assunto assim em palestra, quando eu tiro tempo para falar na palestra, aquilo fica muito mais guardado dentro de mim. Porque quando você ensina, você aprende mais do que você lendo, do que você... ouvindo, quando você fala e quando a gente conversa, assim, debate sobre um assunto, aquilo ali fica dentro de você. Muito mais Perfeitamente. Você aprende muito mais ensinando... Isso, do que lendo, do que ouvindo. Quando você ensina o que você aprendeu, aquilo ali fica muito mais... E questiona também. Quando você participa de uma conversa, que nem a gente está conversando aqui, então o que você fala aqui, na hora que eu ouvir novamente, eu falo, eu já ouvi isso aqui, eu só estou recapitulando. Sim, né? sim. Muito bom essa Legal. Tanto que, assim, eu estou... No meu caso aqui, nesse
estúdio, nesse projeto, eu estou aprendendo muito, mas muito, muito. Como eu te falei, né, que veio um palestrante também, né, um empreendedor, que trabalha muito com desenvolvimento pessoal, que é o Thiago Coelho, que lhe falei, né? E aprendi demais, muito mesmo, sabe? E isso que é legal, né? Porque o nível de conhecimento ou de know-how que ele tem nessa questão de desenvolvimento pessoal, etc, etc, é muito grande, né? E é nesse aspecto, realmente, é uma coisa... Transmite. É genuíno, sabe? Né? É isso que é o legal da gente buscar, né? Genuinamente falando, de uma forma assim, sincera. Excluindo, desculpa, eu envolvo novamente, excluindo aquela coisa do interesse financeiro, aquele interesse do status, etc, 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 né? Eu coloco assim mais no sentido de você estar confortável, porque é confortável quando você está acima dos demais. Agora, quando você está abaixo de todo mundo, tem mais conhecimento que você e você ali tem... Vamos supor, você fica numa situação de desconforto. E é nesse desconforto que você vê que você pode aprender, que você pode melhorar. Então, esse sair do ambiente onde você está aqui e todos têm menos, e ir para um lugar onde todos têm mais, coloca você num desconforto. E esse desconforto a gente cresce. No desconforto é onde você mais cresce, mais aprende. É para buscar algo, né? Para buscar sempre... Porque fica sim, tem que... Quando incomoda, vai buscar, né? Caramba, eu vou buscar aprender. Né? Não tenho esse conhecimento que está falando, vão aprender. E eu estou aprendendo, na Traz realidade. Traz curiosidade. Esse desconforto, ele é bom, ele gera esse tipo de coisa mesmo. Sim. Não é bom para a gente sentir, você fica meio deslocado, mas para o crescimento e para evoluir, não tem lugar melhor do que o desconforto mesmo. Você sentir essa situação. Agora, se você ficar ali no marasmo, eu já sei tudo, aqui está confortável para mim, não quero me arriscar, não quero ir nesse lugar porque eu não me sinto bem ali. Então, você vai viver aquela monotonia, aquele básico, mediano. A partir do momento que você fala, não, ali eu não me sinto muito bem, aquelas pessoas são um pouco estranhas, mas eu vou ali porque eu posso melhorar. E aquela situação coloca você em confronto com tudo que você sabe. Você fala, ainda falta, eu preciso de mais. É onde você começa a buscar. Mas me diga uma coisa, será não? A gente saber tudo é muita pretensão. Não tem como. Não tem como. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Não. Né? Falar como o pensador fala, eu só sei que nada sei. O maior pensador que nós temos, ele falou isso. A conclusão que ele chegou é essa. Então, por mais conhecimento que você tenha, sempre tem algo mais para aprender. E aprendemos, né? Tem uma coisinha para aprender, né? Buscar o aprendizado. Doutora Eliane, me diga uma coisa, me diga 3 livros que a senhora indicaria para as pessoas, qualquer área mesmo, e por que indicaria esses livros para as pessoas? Eu gosto muito de filosofia, né? Falar para você que é um livro de Sócrates, não existe livro de Sócrates, existe que Platão escreveu, qualquer um deles dos pensadores, porque Sócrates ele deu muito ensinamento, mas ele não escreveu nenhum livro, ele só falava. Platão, que foi um discípulo dele, que escreveu todos os livros, toda a obra de Sócrates foi por esse discípulo dele. E são bons, são muito bons, qualquer um deles. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a Bíblia é um norte para qualquer ser humano, para qualquer pessoa. A Bíblia Sagrada é o livro do mundo inteiro, né? E eu tenho certeza, que o impacto que ela traz para a vida da gente, se você ler e colocar sentido, porque tudo que eu falo do sentido por isso, de colocar sentido no que você está lendo, vai valer a pena. Em primeiro lugar, esse. Depois de filosofia, eu colocaria... Deixa eu ver um de Sócrates que eu gosto bastante. Sim. Me diga uma coisa, da Bíblia, quais seriam os livros dentro da Bíblia que você gosta bastante, que você indicaria? Da Bíblia? O que a gente aprende criança é Salmos, né? Tá. Você fica ali nos Salmos. Mas Okay. eu gosto muito do comecinho da Bíblia, quando o povo... Gênesis... Agora, a gente está na Páscoa, né? Sim, estamos na pertinho Páscoa. da Páscoa e
A hora da libertação do povo ali em Êxodo é muito bom e é isso que a gente está comemorando, né? Se as pessoas conhecessem um pouquinho da palavra, elas conheceriam o sentido magnífico da Páscoa. Não, só para lembrar que estamos gravando. É verdade, estamos gravando. Mas vai ser publicado adiante, posterior. Mas o sentido muda todo o sentido, né? Do que você está vivendo, um ovo de Páscoa, ele tem algo mais profundo. Eu gosto da Bíblia, eu gosto do livro de Salmos, gosto do livro de Êxodo, eu gosto do livro de Efésios, que fala muito sobre a fé e se revestir, e todas as cartas de Paulo, eu acho que, para dizer a verdade, a teologia fala que se tivesse somente os livros que Paulo escreveu, já seria o suficiente para converter qualquer pessoa, devido à profundidade. Né? A parte que ele fala sobre o amor em Coríntios é muito bonito. Que você fizer tudo, se você não conseguir amar da forma genuína que foi ensinado ali, você não tem nada, você não está fazendo nada, você não vai trazer sentido nenhum, nem para a sua vida, nem para a vida de outras pessoas. Sim, que muito maravilha, bom. Que maravilha. Trilhane, eu vou falar uma palavrinha e dessa palavrinha falar uma outra palavra, tá? A primeira que vier na sua cabeça, você fala, tá bom? Vou falar uma palavra, você fala outra palavra em seguida. Família. É a base de tudo, né? Família, para mim, Não consigo me imaginar nenhuma família diferente da minha, é aquela ali que eu preciso, eu adoro eles. Eu ainda brinco, eu falo, se fosse para mim nascer diversas vezes, né? Não creio dessa forma, mas eu escolheria essa mesma. Eu gosto de todos eles, sem exceção. Pátria. Brasil. Deus. Me fez eu me conhecer, eu me identifiquei, eu só me reconheci quando eu encontrei mesmo de verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu me senti livre, eu me senti completa. É tudo na minha vida, Deus é tudo na minha vida. E o que você descobriu em Deus? Quem eu sou. Quem você é. Para que eu estou aqui. O teu propósito, o teu objetivo. E o que eu posso fazer também. Né? Teus sonhos. Ele acredita em mim, ele acredita em nós. O teu direcionamento, para onde você vai, também. Certeza. Tranquilidade, né? Embora as pessoas falam assim, é triste, mas eu creio assim, é triste sim, por um momento, mas eu creio em algo maior. Né? Então, é só uma passagem, eu vejo como uma passagem, porque o melhor está por vir, eu acredito. Sim. Me diga uma coisa, hoje, qual é o teu maior sonho da sua vida, assim, qualquer área? Qual assim, é o maior sonho? Eu vou falar assim de material. Claro. Meu sonho é poder ajudar de alguma forma as pessoas. Ajudar para a evolução, ajudar de forma material também, suprir as necessidades dela dentro do que a gente puder, mas ajudar elas a saber que elas têm uma importância muito grande, elas têm um propósito também. Todo mundo que está aqui, a gente não está aqui por acaso, não somos fantoche, aleatório. A gente está aqui com um propósito maior, despertar isso aí em todas as pessoas. Que legal, você falou assim, que ela sabe a importância dela. Como é que você vai despertar isso? Como é que você desperta a importância da vida dessa pessoa que está nos ouvindo no contexto que ela se encontra? Ela não olhar, eu penso assim, eu vou ter que falar novamente, vou voltar para a Bíblia. Ótimo. Existe uma palavra a respeito de todos nós, né? Que Deus ele fala. Eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não para o mal, para dar para vocês o fim que cada um de vocês deseja. Então, a pessoa que estiver ouvindo, você tem sonho, você tem projeto, você tem algo em mente e tem um Criador que ele quer te dar exatamente isso que está no seu coração, esse fim. Ele fala, eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não para o mal. Então, para quem está ouvindo, independente da situação, você tem uma palavra a seu respeito, né? Tem uma palavra. O Senhor, ele quer isso. Deus, ele quer isso para todos nós. Ele quer dar para nós o fim que nós desejamos, o futuro que nós desejamos. O que você está planejando é isso que ele quer, né? Ele não fala assim, eu quero dar para vocês o fim ou o futuro que eu desejo para vocês. Não, é o que você deseja. Deus, ele está trabalhando para realizar sonhos. E Deus quer o melhor pra gente. Sempre. Sempre, né? Sempre. Que é o nosso bem, que é o bom pra gente.
o agradável para a gente, o que é bom e perfeito para nossa vida, né? É verdade. Ele jamais vai querer algo que deixe a gente para baixo, deixe a gente mal, deixe a gente sem saber quem, né, realmente é. Ele quer que a gente seja totalmente agraciado ou abençoado, Abençoado. né? E isso que você está falando para as pessoas que estão nos ouvindo, isso impacta, tem um impacto, né, muito grande, porque ela começa a ver um sentido maior da vida dela, o ontem, o hoje e o sempre. A gente sempre, vou sair um pouquinho assim, que a gente estava na palavra, a gente sempre tem escolhas, Eduardo, a gente sempre tem escolhas. Né? Eu coloco a fé, que eu não consigo falar muito tempo sem voltar aqui, Claro. porque é o meu norte, que é a palavra. Sim. Mas se você for olhar assim, a gente tem dias bons e tem dias ruins. Você vai Sim. dar importância para quê? Né? Eu penso, vamos supor, deixa eu lembrar aqui uma passagem bíblica. Uhum. Se você, vamos supor, tem ali Jesus, não sei se você conhece, que ele ressuscita uma criança, um menino. Sim, sim. Aí a mãe está perdendo o menino, ela está chorando. Aí ele Sim. fala, sabe o que para ela? Não chora. Chores. Porque ele sabe que aquilo ali pode ser mudado. Sim. Então, se você continuar olhando para a situação, você só vai sentir tristeza. Mas Deus, ele sabe que ela pode ser mudada. Se você acreditar em você, essa situação também pode ser mudada. Então, você tem que escolher. Você escolhe olhar para a situação ou você escolhe olhar para um Deus que confia, que acredita, que quer o seu bem e que pode mudar. Entendeu? Tem uma palavra a nosso respeito. Tem uma palavra a seu respeito. Tem uma palavra a meu respeito na Escritura. Sim. Que fala que tem pensamentos bons. Sim. Desde o ventre eu te conheci, já tem uma história traçada antes de você nascer, você vai dar importância por um momento adverso que você está vivendo, vai focar toda a sua vida ali, vitimizar por aquele momento, ou você vai tirar um aprendizado e usar como, diz por aí, degrau, para você conseguir chegar onde você quer, como aprendizado. Porque tudo é assim, dói a primeira vez. Eu levei uma porta fechou para mim, é horrível. Você ter esperança e uma pessoa fechar. Mas se eu souber administrar esse fato, a outra que fechar, não é que nunca mais vai fechar. Agora não fecha, vai continuar fechando, mas eu vou administrar de forma diferente. Não, eu já passei por isso aqui, eu consigo passar de novo. Não é? Dói, o impacto é menor. Fui traído, foi ruim? Fui traído de novo, mas agora vai doer tanto quanto a outra vez? Se a gente olhar tudo que você passa, tanto de bom quanto de ruim, como um aprendizado, a vida fica mais leve, entendeu? Na parte do autoconhecimento. Se for na parte espiritual ou na parte religiosa, esse processo que você passa é para melhor. Vai ser para você ser mais honrado lá na frente. Uau. Entendeu? Então, a gente tem que olhar nesse sentido, quer seja na parte da fé, quer seja na parte da fé, quer seja na parte do autoconhecimento mesmo. É sempre para o melhor. Sempre para o melhor. A gente está caminhando para a luz. Para o melhor. Para o melhor. E me fala uma coisa. A gente fala bastante sobre o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Que tem pessoas que ainda não estão engajadas ou buscando esse autoconhecimento, né? Quais são, assim, os primeiros passos para essas pessoas a buscarem se autoconhecer, para que ela busque o bem-estar de si mesma e ter a segurança de saber quem ela é? Eu penso assim, agora. Vamos supor, na segurança, vou começar, o autoconhecimento, amor próprio, autoestima, tá tudo aqui. Vamos começar assim, autoestima. O que é autoestima? A autoestima não começa agora, a minha autoestima. Ela já foi começada lá na minha infância. Foi a forma que me trataram que fez eu acreditar em mim ou desacreditar. Uma criança, como eu falo, a criança, ela não tem um filtro. Se você falar que uma criança ela é burra, ela vai crescer daquela forma. Se você falar que ela é feia, ela não vai ter amor próprio, ela não vai ter autoestima. Então, a autoestima ela vem trabalhada desde o tempo da infância. Tá, é legal. Desculpa te interromper, porque há situações em que uma criança ela passa por essa situação na vida dela e hoje ela é uma pessoa adulta, vamos lá, colocar como os adultos hoje, e ela ouviu de pessoas do seu ambiente
com que ela convivia isso, que ela era burra, etc, etc. Desculpa te interromper, mas vamos lá, vamos ajudar essas pessoas? Tem como ajudar. Como? Tem. Então, a criança ela cresceu dessa forma. E hoje, como adulto, ela não vai ter uma autoestima. O amor próprio. Depois a gente volta só para ver como melhora a autoestima e as demais coisas. Ótimo. O amor próprio. O amor próprio que é? Eu saber e dar prioridade para mim. Não é egoísmo. Porque tem pessoas egoístas, narcisistas, como você mesmo fala. Sim, mas o amor próprio não tem nada a ver com isso. O amor próprio é o mesmo que na minha profissão. Vamos supor, eu começo um regime e não termino. Eu tenho amor próprio? É para mim isso aí. A pessoa, quando ela não tem esse amor próprio, quando ela não gosta de si, ela entra em relacionamento por carência, ela sofre, ela não consegue sair daquela situação, ou sai e entra no outro tão parecido ou pior. Então, precisa de ter. E a autoestima, se você não teve com o pai, com a mãe, com o professor, porque esses adultos que te ajudam, se você não teve, tem como melhorar? Pelo autoconhecimento. Você é importante, você é capaz, você tem defeitos, sim, todos nós temos, mas tem muita qualidade. E, geralmente, onde você tem mais medo de avançar, é ali que está o seu potencial. É um bloqueio que tem que ser quebrado, porque eu falo mesmo de falar. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu não gosto de falar. E os outros falam, nossa, como você consegue? No tempo de escola, você era outra pessoa. Era o bloqueio que eu tinha. Então, você vai melhorando. E o amor próprio, a autoestima, é isso, a autoestima de criança. Se você não conseguiu, não teve ali, tem como você trabalhar ela hoje. O autoconhecimento é o quê? O que me desestabiliza? Eu não sei me conhecer, como é que eu vou me conhecer? Vou olhar no espelho e falar prazer? Pode ser. Olha para você, tira um tempo, olha como incomoda você olhar para você mesmo dentro dos seus olhos no espelho. Você, de repente, quer sair, você quer só dar uma ajeitada no cabelo e correr. A gente não quer olhar para a gente no espelho. Tem essa técnica de olhar para você e amar você. Gostar do que você está vendo ali. Gostar da sua aparência. Sim. Você entendeu? Sim. E tem uma forma também de prioridade. O que é prioridade para você? Você se conhece sabendo o que é a sua prioridade. Você tem um valor? Tem. Quais são os seus valores? É o que a sua família passou? Você adquiriu com o tempo? Se fosse para você falar para você, você só tem mais um dia de vida, quem é a pessoa que você gostaria de estar conversando aqui? Não sou eu. Então, essa pessoa é prioridade, ela é importante para você. Onde você gostaria de estar? O que você gostaria? Dá para você fazer uma seleção do que é importante para você, através de pergunta. Nossa, mas ontem aquela situação me deixou nervoso. Mas por que ela te deixou nervoso? Ela ofendeu o quê dentro de você? Ela te magoou? Ela te desestabilizou? Por quê? Então, esses tipos de questionamento, você vai se conhecendo. Entendeu? Você sabe o porquê de uma resposta mais agressiva? O que te incomodou naquela resposta? Não adianta só falar assim, não, eu fiquei nervoso. Fiquei nervoso por quê? O porquê. Por isso que eu gosto da filosofia. O porquê. O porquê. Você consegue ir mais em você, mergulhar dentro de você mesmo através dos porquês. Eu não quero ir àquele lugar. Não quero só porque eu não quero, não. Eu não quero o porquê. Por quê? O que me incomoda lá? Sim. Entendeu? Sim. O que me tira a paz ali? Entendeu? Está ligado aos seus valores, alguma coisa. Sim. Então, esse tipo de pergunta. E desenvolver também o amor próprio é pensar primeiro em você. Não estou falando de ignorar as demais pessoas ou egoísmo. Exatamente. Eu estou falando de colocar você em primeiro lugar. Tá. Eu trabalhei a semana inteira, esse fim de semana eu vou tirar para mim. Aí chega um chefe seu e fala, vem trabalhar, e você vai trabalhar. Você está falando para você que você não é importante. Você se organizou para aquilo ali. Você se organizou para aquele passeio. Não, eu tenho que ir. A mensagem que você manda para o seu cérebro, sabe o que é? Você é segundo plano até para você. E ninguém acreditar na gente, tudo bem, mas você não acreditar em dar prioridade para você, dói. Machuca. E inconscientemente é essa mensagem que você passa, sempre que você prioriza o outro. Na segurança, a gente prioriza a gente. Eu não faço segurança de ninguém, primeiro sem a minha. A sua. No avião, o que eles falam? Primeiro a máscara em você. Quando você vai no agente de trânsito, ele pula no meio da avenida para salvar alguém? Não, ele sinaliza primeiro ele. Então, em tudo tem que ter. A palavra ama o próximo, como a ti mesmo. Ama você primeiro, depois você vai conseguir amar alguém. Você vai conseguir ser melhor para alguém. Então, essa prioridade, se você souber colocar ela sob medida, ela faz toda a diferença. Entendeu? Sim. Não estou falando de egoísmo. Eu sou mais linda, eu sou mais... Não é nada disso. É você
ser prioridade. Para você, eu não posso ser prioridade, mas para mim eu tenho que ser. Porque Entendeu? não podemos enfatizar somente no amor próprio, o amor próprio, sem esquecer de amar o próximo, né? Porque tá tão assim em voga de falar muito do amor próprio, de saber do seu eu, que só foca nesse eu. No egoísmo. Isso né? aí está corrompendo a sociedade, que as pessoas estão se achando, está criando pessoas narcisistas, querendo tudo para elas, voltar a atenção toda para elas. O amor próprio, o que é? Eu cuidar de mim. E quando você ama você de verdade, você consegue amar outra pessoa. Se uma pessoa nunca foi amada, ela não sabe nem o que é amor. Você vai se sentir plena para poder amar outra pessoa de uma forma plena também. Também. Porque agora, quando você não gosta nem de você, como é que você vai juntar com outra pessoa e achar que vai dar resultado? Não vai. Vai ser só para tocar farpa, para desgastar. Entendeu? E quando você consegue enxergar esse relacionamento e falar, nossa, eu aprendi com aquele relacionamento, eu preciso de ser melhor. Mas tem pessoas que não, só vai sair machucada e continuar machucando outras pessoas. Entendeu? Porque quando você cura, você consegue curar outras pessoas. Mas quando você se sente ofendido, você sai e derrama aquilo ali em cima de outros que não tem nada a ver e vai virando uma bola de neve, né? Um círculo, né? Um ciclo vicioso, né? Vai se perpetuando, né? Vários e vários relacionamentos que não são satisfatórios, são conflituosos, etc., né? Que fadadamente irão ao fracasso, né? É verdade. Tem um pensador, Marco Aurélio, ele é filósofo e imperador. Ele fala assim que a gente sempre tem que focar nas coisas que a gente pode mudar. O que eu posso mudar? No que eu posso mudar, e tem coisas que eu não posso mudar. Eu não posso decidir, que nem hoje, passou o dia chovendo. Eu falei, nossa, que chato, que chuva. Não tem como eu alterar isso aí. Mas como eu reajo diante disso, eu posso mudar. Sim, não tem como falar assim, Eduardo, amanhã eu vou estar sempre assim, nunca vou ter nenhuma doença. Eu posso ter uma doença, mas como eu vou reagir diante dessa situação? Então, tem coisas que estão no nosso controle e tem coisas que não estão no nosso controle. Se a gente tem que focar o quê? O que eu posso mudar? O autoconhecimento, o amor próprio, a autoestima, tudo isso aí é você focar no que está, de você trabalhar, você mudar, você melhorar. E essa questão do amor próprio com a autoestima andam juntas, né? Juntas. Porque a pessoa que tem esse autoconhecimento do valor que ela sabe que ela tem, a autoestima dela melhora, o amor próprio também está mais consolidado, está mais forte, né? Ela sabe quem ela é, né? E ela vai ter uma vida muito mais satisfatória para si, vai ter uma satisfatória para outra pessoa, e vai ter uma satisfação para o mundo que ela está inserida. Vai ser uma pessoa agradável. Agradável. Porque o nome certinho é isso, porque a pessoa, quando ela consegue ver isso aí, ela é agradável, ela é boa de você conversar, de você passar um tempo com ela. Uma pessoa amarga, anzisa ou azeda. Não tem nada. Agora, quando a pessoa ela tem o amor próprio verdadeiro, não estou falando... egoísta, porque é insuportável uma pessoa assim, ninguém aguenta. Não. Você aguenta por algum tempo, mas você não vê a hora de se livrar. Tudo toda hora, só o eu. Agora, quando a pessoa ela é amorosa mesmo, todo mundo quer estar por perto. Ela é a primeira a ser convidada. A companhia dela faz falta quando não está presente. Agora tem outros que você fala, nossa, ainda bem que não está ali. Porque a pessoa, ela quer toda a atenção, ela quer roubar a cena. E é difícil lidar com gente assim. Se vitimiza. Até para ter atenção. A pessoa se vitimiza para ter atenção, é difícil. Olha, bem complexo. Eu nunca vivi nada não, mas a gente vê por aí, né? A gente esbarra com um e outro por aí, que você fala assim, é difícil. Porque a gente passa algumas horas com a pessoa. Eu falo, quem mora ali? Quem está dividindo a maior parte do dia, né? Está com uma situação bem mais complicada. Quem passa por esse tipo de relacionamento, né? Porque o meu canal, eu falo, meu canal Eduardo Lamota, eu falo sobre isso. Eu já vi você falar. Eu acho que deve ser bem difícil. Bem mas complexo. O importante é falar... Eu não quero isso pra ninguém. Então, não quero isso pra ninguém. Agora você consegue identificar muito fácil isso, não consegue? Muito. Precisou de passar para identificar, não precisou? Entendeu? Você já mata, a pessoa nem precisa terminar a frase para você falar, não, eu já sei onde vai chegar isso aí, o que vai dar. Então, a gente tem que tomar as experiências que a gente tem, não para vitimizar, para aprender, né? Não. É para aprender. Para aprender. É aprendizado. Agora, você não só aprendeu,
A minha irmã, eu tenho irmã, ela fala sempre isso, as pessoas falam, a vida só me deu limão, eu faço limonada e tá tudo bem, e vai ficar a vida inteira só pegando limão e fazendo limonada? Que tal você servir essa limonada para outra pessoa, ensinar como é que você superou? Como é que isso é transcender. E adoçar bem essa limonada, já, né? Então, nem você passou por uma situação, aprendeu, e se ficasse por isso mesmo e você não ensinasse ninguém? Então, você transcendeu, você consegue ensinar as outras pessoas a ter clareza do que tipo de pessoa ela está dedicando. Está dividindo o espaço, está dividindo a existência. Eu não falo o espaço, eu estou falando a existência. O nosso tempo aqui ele tem que ser dividido com o que importa, o que verdadeiramente importa. Entendeu? Você vai passar a vida toda dividindo, tentando mudar outra pessoa e a gente mal consegue mudar nós mesmos. Não é? E tem gente pelejando, lutando, achando que vai... Não, é só aqui. Só aqui. A mudança só é. Tem que ser a partir de si, né? Dentro de si. Jamais... E jamais mudar outra pessoa. Não muda. Porque não se muda. for se querer mudar outra pessoa, é um controle também, né? Não consegue. É controlar e manipular, né? Eu penso que não consegue, Não porque consegue. eu acho que é bem difícil. Mudar a gente já é uma maratona e vai tempo, você imagina. E falar o seguinte também, tem gente que mal se conhece, né? Vai querer conhecer a outra Mas pessoa. sabe o que é isso? Sim. É a pessoa não se conhecer. Ela projeta o sonho, ela projeta um monte de coisa na pessoa que a pessoa nem tem. É o que ela quer, é o que ela acha bonito. Ela começa a enxergar na pessoa qualidade, coisa que não existe. Fantasiar. E você sabe que fantasiar enquanto está longe dá. Quando você começa a dividir um espaço menor, é difícil de levar adiante. E essa fantasia muitas vezes é distorcida, né? É sempre distorcida que Não se é? tem do outro. É uma distorção de si, da outra pessoa, que ela quer colocar na outra pessoa aquilo que ela não é e quer que a outra pessoa seja. É muita... Que é até um tipo de perfeição, coisa que ninguém tem. Uau, olha só Ninguém essa. tem. Ela quer uma perfeição na outra pessoa. Outra pessoa. Ela quer cobrar isso aí. Quem? Nossa. Você cobrar de você, tudo bem. Não vai conseguir, mas você está fazendo. Mas agora de outra... Não dá. Fica aquela pressão em cima da outra pessoa, né? É igual o que eu estava conversando com outra pessoa que também falou assim, você tem que... Você não precisa tem que... Não precisa, não é isso, tem que... Você tem que fazer, você tem... Não, calma, no termo não é bem... Não funciona assim, né? Não funciona assim, você tem que... Tal, não. Interessante, assim, a gente vai conversando... Complementar. Ninguém tem que fazer nada, complementar. Acrescentar. Quando a pessoa, se você unir com a outra pessoa com esse intuito de cooperação, de complementar, não falando de metade, é minha metade. Não existe metade, cada um está completo. Não tem metade. Isso. Mas eu estou falando de complementar, de ter a mesma visão, o mesmo propósito, de colaborar, tipo uma colaboração. Mas não é minha metade. Não é metade. Você está inteira, ela está inteira, e se separar, vai ficar todo mundo inteiro de novo. Perfeito. É só complementar para uma jornada. Legal. Porque isso que estás falando, eu vou só complementar o que estás falando, né? Eu vou até ser um pouco redundante. As duas pessoas inteiras, né? Vão se juntar e vão formar uma só. Uma com uma, dá um. Que é um totalmente peculiar desse um, que se formou um único da junção dos dois, que vão se complementar um ao outro. Porque se um for a metade e o outro não vai ser um inteiro, vai ser algo diferente desse um inteiro de um só, da junção dos dois com um só, né? E aí tem que complementar. Como você mesmo falou, né? Se for metade de um vai fazer um, mas será que esse seria o um de unidade? Não é bem assim. Não é bem assim. A pessoa, nós já somos completos, mas o que a gente quer é uma companhia agradável para complementar, para colaborar e caminhar junto. Perfeito. Mas não é falar, não vivo sem essa... Vive, até hoje você estava vivendo. Agora você achou uma pessoa que tem o mesmo propósito, a mesma visão, os mesmos princípios, o mesmo valor, a mesma forma de ver a vida, se não a mesma, muito parecida, e você consegue caminhar com ela de forma leve. Não com cobrança, não com perfeição, não com pressão, em paz. É paz, né? Paz. Você falou uma coisa no finalzinho, é paz, né? Isso tem que ser, no geral, a soma tem que gerar paz. Agora, a soma
que não gera paz, puxa vida, gera conflito, gera situações desagradáveis, enfim, gera algo... Uhum. Eu falei agora vamos supor, uma coisa chata. A gente falar que é o Sim. último dia, você projetar como se fosse seu último dia, você consegue achar o que é importante, com quem você queria estar, o que você gostaria de fazer, as suas prioridades. Quando você coloca dessa forma, meu último momento. Ali você vê o que é importante verdadeiramente para você. E outra coisa com relação à paz é isso. Tomou a decisão certa, você sentiu paz, é o seu norte, é o seu termômetro de que você está certo. Quando te tira a paz, analisa, reavalia, muda a rota, porque o que a gente busca é isso, é paz, acima de qualquer coisa. Uau, isso é importantíssimo. É uma forma de tipo um parâmetro, né? Você pensar, vamos supor assim, sempre que você tiver assim, falar, nossa, eu só tenho tempo para fazer algumas coisas, o que é prioridade nesse meu tempo? Aquilo ali é verdadeiramente importante para você. Tomei uma decisão, ela me trouxe paz ou não? Trouxe paz, ela está certa. E aí vai ter a evolução em paz também, né? Uhum. Realmente, porque que a pessoa toma uma decisão e aquela decisão está gerando um mal-estar, uma inquietude, né? Um desarranjo, né? Interior. Interior, é isso que eu penso. Não é exterior. Exterior pode estar da forma que for, mas você tem que ver você. Está em paz dentro de você, então deixa o exterior. Para mim, o que eu fiz, ninguém entendeu. O que eu fiz não foi bem visto aos olhos da sociedade, mas dentro aqui está tranquilo, está certo. Exatamente. É interna, é uma paz interna, não é uma paz para lá e você está se arrebentando aqui dentro. Não é uma coisa para você mostrar. Isso. Como você mesmo falou, o status, né? Querer mostrar algo que nem é. É sentir, né? É sentir. Eu tomei uma decisão, não fui bem compreendida, mas ela me trouxe paz. Uau, isso é ponto-chave, né? É algo para a vida que a gente tem que ter isso, né? Porque vai fazer uma total diferença no que ela está passando e no que ela vai passar. É verdade. Né? Inclusive, assim... E vai passar em todos os sentidos. Vai passar daqui para frente, vai passar para quem está à volta dela. Vai passar de transmitir também. Uma pessoa em paz, ela tem um outro comportamento diante de uma situação, ela tem palavras mais brandas, ela é uma pessoa totalmente... falar igual eu acabei de dizer, transcende. Se você estiver em paz, isso aí transcende e passa para outras pessoas. Nas suas decisões, no seu comportamento, na sua presença, é totalmente diferente. Sim. Então, Liliane, qual foi o maior desafio que você passou na tua vida? E como é que você conseguiu superar esse maior desafio da sua vida? Desafio para o lado bom ou desafio para o lado ruim? Todos os desafios que sejam da sua vida, bom, ruim, confesso, nossa, marcou muito a minha vida esse desafio e eu superei assim. Como é que você superou? Todos os desafios, eu não gostaria de falar muito desse, mas eu perdi meu pai e eu senti bastante a perda dele. Só que, assim, vamos supor, para mim foi antes do tempo, foi cedo, aquela coisa que a gente tem de que poderia ter ficado um pouco mais. E o que me fez superar, o que me fez administrar, não é superar, porque a gente não supera a perda, né? A gente consegue continuar. Foi o incentivo, as palavras que ele dava, porque meu pai ele não apresentava a gente pelo nome, ele apresentava pela série. Está na 8ª série, a minha filha, não tinha nome. Está na 8ª série, nunca repetiu de ano. Então, ele tinha o estudo. Aí eu falo, talvez seja por isso que eu gosto tanto de estudar, de ler. Talvez para agradar ele, mas hoje para mim é um prazer. Então, eu sei que o que eu trago de conhecimento é dele, da minha mãe, que por não ter tanta cultura, para eles era importante. Haja o que houver, podia estar acabando o mundo que você tinha que sair para a escola. E o meu pai, quando você chegava, ele não falava seu nome. Olha, minha filha, está em tal série. Ele só falava do estudo, para ele era muito importante. Então, foi alguma coisa, foi um valor que passou para mim. E eu olho para ele assim, o tempo que ele viveu, é que nem eu acabei de falar, foi o suficiente para dar a estrutura que a família tem hoje. Ele fez e cumpriu a missão dele, e eu tenho muita gratidão por ter ele como pai, pelo tempo que ele ficou com a gente, e
Eu superei com isso, com as palavras, com incentivo. Hoje tenho minha mãe, ela já está bastante de idade, mas sempre que você chega e fala para ela alguma coisa assim, do dia, ela fala, sabe o quê? Amanhã é um novo dia, amanhã começa de novo. É uma palavra da minha mãe, ela fala isso, amanhã é um novo dia. E para mim, parece que apertou um botão, aí você fala, é verdade, já, eu tenho outra oportunidade. E eu vejo assim, a gente sempre tem um novo dia, tem uma nova chance de melhorar, de mudar, de evoluir. Ela não fala nesse sentido, ela fala na simplicidade dela. Quando ela fala assim, vamos dormir, já acabou, já está tarde, amanhã é um novo dia, já começa tudo de novo. E dá uma visão nova para a gente. Agora, assim, de superação, assim, que eu achei que foi importante para a minha vida, que eu gostei bastante, foi a aprovação na UAB. Eu achei que não fosse conseguir, eu não tinha toda essa segurança. Eu estudei depois de um tempo, por falta de condições mesmo, e quando eu estudei com as crianças, né, com adolescentes, com jovens. Eu estudava de manhã, e na época eu trabalhava à noite, eu ia depois de 12 horas de serviço, eu ia em uma condição, assim, bem crítica, de cansaço. Cansaço e chegava lá, físico. tinha só adolescentes que estudavam de manhã e o pai pagava. Você olhava ali, é que nem eu te falei, um lugar de desconforto. Eu nem me sentia bem ali por não ter ninguém da minha idade, que eu já tinha passado da idade de estar estudando. E isso com que idade? 30 e poucos, 38. Eu só consegui fazer faculdade, foi agora, eu não sou formada faz muito tempo, eu estudei agora. Sim, foi a hora que eu tive a oportunidade mesmo. Mas é uma história de superação. Isso. Aí eu não acreditava, eles ficavam falando, a gente estudou, fez o exame da ordem, eu falava assim, isso deve ser difícil. Eu ficava pensando, mas só de estar aqui, para mim eu já via como uma forma de agradecida mesmo, de estar ali, porque eu ganhei foi uma bolsa, eu estudei por uma bolsa. Aí eu nunca prestei a ordem, quando eu prestei foi um desafio, porque eu cheguei lá achando que ia ser uma tentativa só, e eu consegui de primeira e eu me senti muito realizada. Uau. E falar igual eu acabei de falar, você põe mais confiança em você. Conseguiu de Você primeira? Foi de primeira e, para dizer a verdade, eu achei que não fosse conseguir. Eu não fui nessa confiança. Tanto é que tem, assim, eu levei uma água, eu não conseguia, eu não fiz nada. Eu fiquei ali, tipo, paralisada com o Vadmec, com a mão paralisada ali, sabe? 5 horas que passou sem eu ver. E quando saiu, tanto que eu achava que eu não fosse passar, que eu fiz tudo, Eduardo. E quando eu cheguei, encontrei um colega meu, aí ele brincou comigo e falou assim, e aí, doutora, já saiu a resposta lá? Aí eu falei, nossa, a resposta. Sabe quando você tira da cabeça, você acha que ia ter uma outra tentativa? Aí eu fui ver e tinha sido aprovada, né? Foi Deus, né? Eu não falo superação, eu falo foi Deus mesmo, é ajuda divina. Esforço da gente também, mas eu acredito que ele acredita muito mais em mim do que eu mesma. Mas você estudou muito afinco? Estudou eu estudei, bastante? Tem uma amiga minha chamada Marlene, ela me deu, eu nem comprei um curso. Ela falou, eu tenho aqui, você quer? Eu dividi com ela o curso e consegui de primeira, mas ela quem me deu o curso. Agora, a segunda fase não, a segunda fase eu entrei no preparatório, mas a primeira fase eu peguei dessa moça amiga minha. Ela falou, eu comprei, você quer? Aí eu até falei que ia rachar, falou, não, tá aqui, eu já comprei, pode ficar, e usou. Né? Eu e ela usamos esse mesmo material. Agora, a segunda fase, eu entrei num preparatório e foi difícil também, mas foi só de estar na primeira, eu já fiquei feliz, e a segunda também. Foi mais fácil, mais tranquilo. Porque um grande percentual de bacharéis em direito não conseguem passar na prova da OAB, né? Um percentual enorme, grande, né? É difícil, sabe, Eduardo? É muito difícil, mas tem, assim, entre aspas, tipo um terror. As pessoas ficam, porque é muita coisa para ler, muita coisa para guardar, e acho que o psicológico também influencia bastante aí, porque a pessoa fica nervosa. Eu falo que eu mesmo fiquei. Eu olhava o livro, a gente faz marcação, você faz tudo, você conhece tudo ali, mas chega na hora você não encontra, você sabe que está ali, sabe que passou por aquela resposta, você pode fazer a consulta no Vadmecum, mas você não acha, de nervoso, que você fica nervoso por causa da hora, por causa do tempo. Então, tem toda uma pressão também. Para a pessoa que está estudando, que vai prestar, eu acho que tem que olhar bem mais esse lado, assim, de desacelerar mesmo, de não cobrar tanto de si e saber que volta na mente da gente algumas coisas que você lembrou lá, você lembra. Então, mas voltando assim ao assunto, muita gente não passa. Não passa, a porcentagem
Antes estava em 10%. Esses dias eu li uma matéria, agora parece que subiu um pouquinho. Está 20%, mas está muito abaixo dos que prestam concurso. 20% dos que fazem passam na Isso, prova da OAB. isso. E os 80% não passam. Não passa, não passa. É grande. É grande, gente. é muito alto o nível de reprova do exame da ordem. Sim, sim. Alto. E você teve esse mérito, vamos dizer assim, né? De estudar. E fez muito bem. Fez bem, assim, não de falar assim para a sociedade, mas para mim. Eu falei, nossa, eu sou mais do que eu penso ser, porque nem eu acreditava que eu ia conseguir de primeira. Eu fui para tentar. Sabe quando você vai para fazer um teste? Uau. Eu pensei, vai ser o primeiro do meu e vai vir outros, né? Mas deu certo e eu fiquei bem. Para dizer a verdade, eu não tenho nem palavra para dizer o que eu senti, mas eu fiquei bem feliz mesmo. Desculpa perguntar, você era uma excelente aluna, então, no ensino fundamental, ensino médio, na faculdade, você era uma... Não, o meu tempo de estudo é que eu te falei, meu pai e minha mãe davam muito... Eu nunca fui de reprovar, nunca tive problema nenhum. Mas na faculdade mesmo, o tempo meu de faculdade, eu tentava, assim, absorver o máximo, porque a gente não tinha tempo para estudar. Isso. Então, eu prestava muita atenção, porque o tempo de estudo era pouco. Sim. Aí, para o exame da ordem, eu digo que foi mais um outro estudo depois mesmo da faculdade. A faculdade eu não estudava muito, não. Sim, estudar para as matérias. Eu prestava atenção na aula para chegar o dia da prova eu conseguir tirar alguma coisa daquilo que eu ouvi. Agora, para o exame da ordem, não foi pelo conhecimento desses 5 anos. Eu tive que estudar. Teve um que eles falam que vem de um curso, um preparatório. Então, eu tive que pegar esse preparatório dessa minha amiga, que me ajudou bastante. Porque são todas... É o que você viu em 5 anos, eles te jogam em um único dia. É complicado. Muito conteúdo. É muito conteúdo. Então, falar assim para você que eu não estudei para o exame da ordem, não. Eu estudei um material que uma amiga minha me arrumou. Nossa, que maravilha. Foi show. Né? Eu fiquei muito contente. A minha família também ficou, acho que ficaram mais contentes que eu também. Muito contente. Queria que meu pai tivesse visto, que eu acho que ele ia sentir bastante orgulho também. Claro, claro. É uma satisfação, né? Foi uma satisfação, sim. E me diz uma coisa, Turiane. Me fala ou dá umas dicas para as pessoas, né? Para aquelas pessoas que ainda não têm esse norte na vida delas. Porque você, sendo palestrante, você vai causar um impacto na vida dessas pessoas, né? Você vai causar uma transformação. Por causa do estudo, o norte com relação a quê? Assim, para a vida das pessoas, né? Quando você faz uma palestra, você cria modifica a vida dela. A forma de pensar. Sempre que eu vou falar, a minha intenção é essa. Fazer com que as pessoas pensem diferente a respeito delas mesmas, a respeito das outras pessoas e na forma de acreditar. Eu começo sempre assim, quando eu vou falar assim de motivação. Tá. Né? Vamos supor, vou falar de motivação. Como que eu posso ser uma pessoa motivada? Se eu pensar de forma diferente. Eu penso assim, o pensamento em primeiro lugar. Não existe nada aqui. Isso aqui não existiria se primeiro não tivesse no seu pensamento, se você não tivesse pensado. Perfeitamente. Então, você tem que começar a pensar o que você quer. O que você quer para a sua vida? Porque quando você já tem um objetivo, você já tem alguma coisa pronta, você só vai ir colhendo algo e procurando algo que complementa aquilo ali. Mas se você não tem nada, é que nem Alice no País da Maravilha. Você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Se você não tem objetivo nenhum, você vai viver... Deixa a vida me levar, né? Sem nada. Agora, se você tem um objetivo, vamos supor, eu quero fazer uma mesa igual a essa. Eu não vou sair e buscar um plástico, eu vou procurar madeira, vou procurar um parafuso, alguma coisa que dê forma para o que está no meu pensamento. Então, primeiro, vamos começar pelo pensamento. A forma de pensar. O que você quer, o objetivo, onde você quer chegar. E começar a alinhar as demais coisas. O pensamento em primeiro lugar. E saber que o pensamento, a palavra, ela tem poder. Se eu falar qualquer coisa a seu respeito e você não souber quem você é, vai ter um impacto. Mas se você tiver segurança, eu não sou isso que ela está falando, não vai fazer sentido nenhum para você. Então, o quê? Tem poder a palavra? Tem. Mas você tem um filtro. Se eu falar, Eduardo, você é? Você sabe que você não é. Você vai passar pelo seu filtro e vai jogar fora o que eu estou falando. Então, você precisa de ter um autoconhecimento. E os nossos pensamentos, Eduardo, ele tem uma tendência
aí sempre pro lado ruim, de achar que está todo mundo contra você, de achar que você não vai conseguir. Então, a gente tem que estar sempre policiando, selecionando o pensamento, deixando o que faz sentido, deixando o que vai te dirigir para o seu objetivo. Porque o pensamento seu é sempre, quando der uma coisa errada, você fala, é porque foi comigo. Você já começa, sabe aquela... vamos supor, é o consciente e o subconsciente. A gente tem o consciente, né, a mente consciente e o subconsciente. O subconsciente, ele tem muito mais influência do que o consciente. Você está me ouvindo aqui tudo, mas o seu subconsciente, você fica pensando, será que faz sentido ou não? Será que, sabe, você fica naquele questionamento, dá a impressão que a gente é duas pessoas, porque você fala com você mesmo. Você fala, nossa, mas eu não devia ter falado aquilo, mas como é que eu estou falando comigo? Então, a gente tem essas duas mentes, tem o consciente e o subconsciente. E os nossos pensamentos são assim, entendeu? Você tem que pensar aqui, ouvir, e depois você fala assim, esse aqui faz sentido, esse pensamento vai levar para onde eu quero chegar, entendeu? E eu penso que o começo de tudo é isso, é você ter um objetivo e alinhar a sua vida para esse objetivo. Não viver de forma aleatória. Eu quero ser, vamos supor, posso mudar, porque a gente muda. Vamos supor, daqui a uns anos eu quero ser um palestrante. Então, você vai virar a sua vida naquele sentido. Você vai procurar o que te leva naquele sentido. Não estou falando de tirar proveito de situação de pessoas. Eu estou falando o que vai agregar valor, o que vai agregar mais para você chegar naquele objetivo. Mas tudo começa no pensar. No pensar. Alinhar. Eu quero isso. Informar, depois você vai exteriorizar e é que nem fala, começa o pensamento, palavra. A palavra, ela tem um efeito aqui pra gente, ela tem um efeito, se fizer sentido, ela vai ter um efeito. Você vai abraçar, você vai buscar isso aqui, você fala, ô, Eduardo, isso aqui vai ser um sucesso. Por quê? Porque estão profissionais, seus vídeos estão profissionais. Não tem como dar errado. Você entende que não é um elogio, não é uma bajulação? Você vai olhar. Quando você terminar aqui, você vai lá olhar o seu trabalho. E você vai ver que ele está bom. Então, a palavra ela tem um efeito porque você sabe o que você está empregando aqui. O investimento, o seu tempo. Você sabe que faz sentido. Agora, se eu falasse o contrário para você do seu trabalho, é só você passar no seu filtro. A gente tem um filtro. Já isso tá. Aí não... Boa. Entendeu? Maravilha. Excepcional. Exatamente, a gente vai filtrando realmente. A gente tem esse filtro. Porque esse filtro que eu acredito é assim, como tá falando, será que isso é verdade, que ela tá falando isso de mim? Ou do que ela fala que está acontecendo, do que eu estou fazendo? Né? Meu filtro é esse. Meu filtro é verdade que ela está falando? Digamos assim, uma pessoa falou uma coisa assim de mim de ruim. A sua mente inconsciente já faz esse questionamento. Não, o meu consciente estou fazendo isso agora. Assim, vamos dizer, eu estou fazendo isso atualmente, estou fazendo isso agora. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus, no meu caso, tá? Eu sei quem eu sou em Deus. E vai falar o seguinte, o que ela está querendo me definir? É isso mesmo? Faz isso a minha pessoa como eu? Ou não? Né? E é o filtro que estás falando. É legal você comentar sobre isso, sabe? Porque circunstâncias que queiram nos colocar de uma forma ruim ou uma forma negativa, querendo nos colocar definições de que nós não somos. Definições de que nós não somos. Isso não é verdade. Isso que me fala sobre minha pessoa. Isso que está querendo dizer. Né? E quando eu começo a ver assim, poxa, mas é verdade? Não é verdade que estão querendo me colocar numa situação X, Y, Z, que não faz a minha definição. Não é verdade. Aquilo lá não me define, então não é verdade. Aquilo lá de mim. E aí é o meu filtro. E você conhecer, porque você conhece, você sabe o que é verdade a seu respeito. Eu acho que te conheço, mas você sabe quem você é. Você sabe o propósito do que você fala, o propósito no que você faz. Tudo tem um propósito maior. Eu olho e acho que sei, mas você é certeza que sabe. Então, é esse filtro, é esse saber que traz para você fazer a seleção. Sabe? E isso traz a segurança, a autoconfiança, a autoestima, o valor, o alto valor de si, né? Porque aí, como você falou, o filtro, o que acontece
tá filtrado e isso não me atinge. Não me pega. Não te desestabiliza. Não me desestabiliza. Eu posso falar o que for. Se você tem certeza do que você é e o propósito das coisas que você faz, eu posso te fazer uma crítica aqui, enfeitar ela da melhor forma para ver se entra aí, mas vai bater e voltar, porque você já está seguro. Você já tem... Então, é muito importante. Como algumas pessoas falam... Está blindado, como falam. Algumas falam, fala isso mesmo, eu ia falar desse jeito. É a palavra correta. Como diz, está blindado, então... Agora, se você não tem, você vai falar igual o povo, a favor aí, dançando para lá e para cá. Falou que você é bom. Tem até uma pesquisa para jovens. Foi feita uma pesquisa em uma escola, por isso que é bom a gente sempre lembrar. Sim. Foi feita uma pesquisa numa escola americana, onde um professor entrou na sala e falou para as crianças naquela sala de aula: todas as crianças de olhos azuis são mais inteligentes. Aí, e deu tipo um exercício. Sim, as outras crianças que tinham olhos escuros ficaram tudo esperando os outros tomar a iniciativa. Então, impactou elas. No outro dia, chegou o professor e falou: teve um engano, não são eles, não, já mudou totalmente, ou seja, o impacto que tem uma palavra na vida de quem não tem filtro, que criança não tem filtro. Se você falar que ela é boa, ela vai ser boa. Se você criar que nem um pai e uma mãe que está criando um filho, ele vai ser o que você está falando para ele. Se você falou que ele é um herói, ele vai ser um herói. Se você falou que ele é inteligente, ele vai ser inteligente. Ele é um bom, ele vai... Você é o Deus dele. Criança não tem religião, criança não sabe o que é Deus. O pai e a mãe é Deus. Ao mesmo tempo, estou te interrompendo, desculpa, ao mesmo tempo, só que a gente tem que ser realista e congruente. Sejamos realistas e verdadeiros também. Não iremos fantasiar aquilo que a criança também não é. Faz sentido? Faz, mas você tem que ver que uma criança, Eduardo, você não pode ser, dependendo do nível da realidade que você vai falar, se ela vai ter condição de assimilar aquilo. Sim, né? Perfeito. Você buscar ela sempre melhorar. Falar assim, não, filho, você foi bom nisso aqui, mas dá para melhorar. Dá para melhorar. Mas não mandar falar assim, você não presta, isso aí você não faz mais, porque ela vai quebrar ela. E jamais comparar aquela criança com outra criança, e sim o mérito, o feito dela. Né? A comparação mata. Isso, comparação. Nós devemos dar a atenção, focar nela. E mesmo que ela não tenha, vamos supor, um desempenho que você queria, não falar que foi ruim, falar, dá para melhorar. Saber empregar a palavra de uma forma... Porque criança é assim, se você falar com uma criança, ela se entende de forma diferente. Se você criticar ela de um jeito, ela nunca mais vai querer voltar a fazer aquilo ali. E não é a sua intenção. A sua intenção é que ela melhore. Então, tem que saber empregar a palavra. Criança, quando você fala, não tira o sapato, a primeira oportunidade que ela tiver... ela vai tirar o sapato, porque é a forma que a cabeça da criança pensa. Você quer que ela fique calçada? Fala, fica com o sapato. Ela vai entender. Agora, você fala, não tira o sapato, é certeza. O não, eles não assimilam isso aí. Não assimilam. Entende? Mas o que eu quero passar assim, a congruência, a realidade e a verdade. Porque se criar algo distorcido também em cima de uma situação, uma pessoa para outra pessoa, não vai condizer com o que realmente é. Entende? Faz sentido? Por exemplo, vamos dizer assim. Vamos por exemplo, dar um exemplo. Vamos lá. O que acontece? Vamos dizer que determinada pessoa não estudou nada, não tem conhecimento nenhum sobre determinado assunto ou matéria, e a gente fala assim, não, você é super inteligente, você é a pessoa mais inteligente do que está lá, e você vai tirar todas as notas excelentes ou tirar a nota máxima. Está estragando, né? É isso. Está estragando. Então, a gente tem que ser congruente, realista e verdadeiro com a realidade, com o que realmente é. Aí a pessoa pensa que está fazendo bem para a criança, mas não está. Isso. Eu tô extrapolando, tá? Eu tô jogando eu tô entendendo, eu tô colocando algo extrapolado. Mas isso aí a gente vê muito hoje em dia. Por quê? Porque os pais querem cobrir a ausência deles, a presença deles com bajulação, com presente, com celular, com dizer que é bonito, com outro tipo
e está estragando a juventude. Isso. Eles não têm interesse pela escola, eles não têm interesse em aprender mais, porque o pai fala, eu não vou bater, eu não vou corrigir, porque eu sofri assim, ele não vai sofrer. Eles querem cobrir tudo que eles não tiveram nos filhos, quer dar um monte de incentivo mesmo sem os filhos ser, entendeu? O filho está com uma dificuldade, mas não fala assim que é o meu filho. Não, você tem que saber a hora de corrigir e a hora de direcionar ele para ele ser um adulto, né? E a correção, Completo. uma correção... Da forma correta, Correta, com amor. com Correção amor. com amor não dói. Não dói. Agora, só para... Não é aquela correção Isso, de violenta. judiar, Não, de não. maltratar, de não. menosprezar a Exato. criança, Aí não. Mas vai uma ser correção altamente com amor. tóxico, né? Uhum. Tóxico, né? Vai ser uma correção correta, vamos dizer. Uhum. Porque nós precisamos também ser corrigidos, porque quando a gente admite a nossa falha, nosso erro, a gente, sendo corrigido, a gente vai melhorar. É verdade. E reconhecer a melhor forma que você tem para nós adultos, não criança. Criança não tem esse tipo de parâmetro, né? Mas é reconhecer. Se você reconhecer que a sua personalidade não precisa de ser melhorada, você vai tirar um tempo para olhar para ela. Sim. Ah, mas ninguém gosta da minha companhia. Não, é problema deles, eu sou bom. Não, se você reconhecer que deve ter alguma coisinha de errado ali, para todo mundo estar correndo, você vai procurar melhorar. Se você entender que sua vida financeira está uma merda e você que é o culpado, você vai melhorar. Ah, o meu casamento tá, mas quem é o culpado? Quem está lá? Eu e uma outra pessoa. Então, quando você aceita, quando você reconhece, fica muito mais fácil de você sair daquela situação, de você melhorar ela. Então, para a gente adulto, reconhecer isso é importante. Nossa, mas eu não consigo isso aqui. Todas as vezes eu não consigo. Então, o problema não... Eu tenho que melhorar. Então, a aceitação não é fraqueza, não é dar o braço a torcer, não é nada disso. É avançar, é um progresso, é uma aceleração para melhor. Né? Quando você reconhece algo em você, você vai trabalhar naquilo. Agora, enquanto não reconhecer, filho, você vai ficar levando para o lado aí na vida. Vai ficar repetindo, falar igual o povo, não vai mudar de fase do videogame, vai ficar só naquela fase, não vai melhorar. Então, tem que reconhecer para ter uma melhora. Perfeitamente. Trodiane, gostei bastante do nosso bate-papo, sabe? É uma conversa, assim, tranquila, graças a Deus. Eu estou um pouco nervosa. Tá um pouco nervosa ainda? Eu fico, eu sei lá, acho que eu não consigo lembrar de algumas coisas, mas eu gostei também. Sim, mas deu pra fluir bem? Fluiu bem, foi melhor do que eu pensava, que eu achei que eu ia travar mesmo. Eu falei, eu não vou conseguir falar lá, mas foi tranquilo. Fique legal, isso eu fico feliz, tá? Porque eu busco deixar as pessoas o mais à vontade possível, né? Para poder expressar, né? O seu conhecimento, como se fala, o seu conteúdo, né? Que todos nós temos conteúdo, né? Todos nós, sem exceção, todos nós temos um conteúdo para passar, né? E é isso que eu quero com esse projeto, passar para as pessoas. Você está conseguindo passar. Obrigado. Está conseguindo passar. Eu tenho visto alguns trechos e está conseguindo. Legal. Está no rumo. Legal. Tá no rumo certo, né? Obrigado. Tá acrescentando, sim. E legal. É que nem você está falando. Acho que todo mundo tem algo. Né? Agora tem que saber quem está disposto a dividir esse conhecimento. Que às vezes a pessoa acha que não é importante, tem vergonha, tem e não quer dividir, que tem pessoas egoístas também, né? Que é um mal da sociedade, o egoísmo. Mas o caminho é esse. Eu acho que quando a gente compartilha, o compartilhar você agrega. Né? Aqui eu não estou compartilhando, eu estou levando um pouco. Né? Que legal. Eu posso compartilhar sua rede social aqui, né? Posso pode, colocar? Pode compartilhar. Vou colocar aqui, por favor. E eu estava falando, Eduardo, das palestras, você estava falando? Sim. A minha intenção sempre quando faço a palestra é isso, é deixar as pessoas melhores. E que nem eu falei para você, eu já trabalhei, né? Muito na rua, na GM, trabalho no direito e a gente vê as pessoas muito desestabilizadas e na sociedade ou uma forma que as pessoas colocam, fala que primeiro é a família que educa, depois a escola, depois a igreja, depois a sociedade, depois a polícia e no último o direito, porque o direito, quando depois você sai de uma justiça ali da polícia, é o direito, é uma demanda judicial, é uma situação onde as pessoas estão brigando. E eu vejo na palestra e no conhecimento dessa forma que eu faço, uma forma de sair aqui do fim da linha e chegar aqui, porque o conhecimento ele transforma muito mais do que qualquer um outro desse.
né? Um pai bem instruído, ele vai criar um filho bom. Um pai com princípio, com valor, ele vai criar um filho assim. Então, eu vejo aqui, antes de tudo, antes da família mesmo, se você conseguir colocar no ser humano valor, respeito, dar a importância de formar um ser humano que conhece a si mesmo, ele não vai se corromper. Se um pai souber moldar um filho com caráter, a escola não vai estragar esse filho, né? Mais tarde, a sociedade também não. Então, eu vejo assim, na palestra, o comecinho aqui, até mesmo antes, quando a pessoa tem estrutura para formar uma família, ela vai fazer realmente uma família de fato. Ela não vai ter um filho e soltar no mundo. Ela vai ter um propósito de formar a família. Então, o conhecimento, eu penso assim, ele coloca aqui no comecinho, antes de tudo, antes mesmo da família. Você tendo estrutura, saber o porquê. Você quer mesmo uma família? Para quê? Você vai criar de que forma? O que você vai passar? Né? Quais os valores que vai ter? Então, tudo isso aí eu penso que é uma forma. O conhecimento é uma forma de transformar a sociedade. E na palestra eu vejo isso. Eu vejo dessa forma. É verdade. O conhecimento transforma. Transforma. Eu acho que é um lema que eu levo, que é da minha empresa, é esse. Eu acredito que uma das poucas coisas que pode transformar a sociedade é o conhecimento. Além do nosso... Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, que habita em nós. Ele pega em qualquer das fases e transforma. Agora, o conhecimento pode ajudar no comecinho. Agora, mesmo que você não tenha tido nada, se você encontrar com ele, existe uma transformação. E mais rápida ainda. Bem mais acelerada. É verdade. Olha, já coloquei aqui na tela, né, o seu Instagram, tudo bem? Tá ótimo. É Maxi Visio, com 2Z, isso. Palestras, tudo junto. Né? Maxi Visio Palestras. Tá certo. Com Visio com 2Zs. Tá bom? Tá ótimo. Eu ia pedir para você realmente as últimas palavras, as considerações, né, para as pessoas que te seguem, né? Que possam te seguir, tá bem? Você quer dar uma última palavrinha para as pessoas? Para a pessoa, para todos que estão ouvindo, para você, para mim também serve. Eu acho que a primeira a ouvir, quem está falando aqui sou eu mesmo, é o que está mais próximo da minha boca, é o meu próprio ouvido. É buscar conhecer. Não existe limite, não ocupa espaço o conhecimento, né? Então, viu alguma coisa, fez sentido para você, mexeu com você, nós somos energia. E nós movemos. Quando alguma coisa mexe com você, talvez o seu chamado está ali, o seu propósito maior está ali, o motivo da sua existência está naquela palavra, naquilo que despertou o seu interesse. Por isso que é bom você sempre ouvir. Se você fechar uma porta para o conhecimento, você nunca vai se encontrar. Agora, se você ouvir e não fizer sentido, você vai deixar de lado. Mas se fizer sentido, aquilo ali vai continuar dentro de você, falando cada vez mais alto, até você alinhar o seu pensamento, alinhar a sua conduta naquele sentido. Não é coincidência. Quando alguma coisa se repete, é a vida, é o universo, é Deus querendo te despertar. Despertar para você olhar o porquê mesmo você está aqui. E só vem pelo ouvir. O conhecimento, ele só vem pelo ouvir. Tá ótimo. Puxa, obrigado, viu, doutora? Obrigado mesmo. Obrigado. E você está convidada novamente, tá? A vir outras vezes. A porta está aberta aqui. O projeto está para você também. Outro momento que você desejar vir. Para a gente bater outras conversas, outros assuntos, enfim. Vai ser bênção, né? O projeto seu, eu acredito assim. Eu penso que a gente tem que ver dessa forma. Se é para impactar outra vida, para melhorar, para levar conhecimento, é para isso que a gente está aqui, para servir. Para servir. Nós estamos aqui para servir. Não importa de que forma. Se você vai servir através de um podcast, se você vai servir através do direito, se você vai servir através de um outro serviço braçal, nós estamos aqui. Não importa a forma que a vida vai nos oferecer, mas a gente está aqui, para colaborar com o outro e com a sociedade de uma forma geral. Eu creio assim, que o que você está fazendo ajuda. Ajuda as pessoas que estão ouvindo, ajuda as pessoas que querem um espaço para ser ouvida, ajuda de todas as formas. Então, não tem como dar errado quando eu penso que está, assim, a favor de algo maior, até maior do que você pensa do que está fazendo, né? Uma oportunidade que nem você fez para mim, eu poderia falar assim, eu vim aqui fazer um favor para você, eu vim aqui fazer um favor para mim, eu preciso que a minha mensagem chegue em outras pessoas. Exato. Então, é a favor do reino, porque para mim a minha mensagem é essa, é a favor do reino, é trazer o reino e falar para todo mundo. Nós não estamos aqui de forma aleatória,
Nós não somos fantoches, nós fomos criados por um propósito e tem um ser superior que organiza tudo isso aqui. O nosso dia de amanhã já está sendo preparado porque Ele nos ama e essa mensagem tem que alcançar as outras pessoas. Amém. Se não tem amor em torno de você, existe um amor que supera todos os outros. Amém, eu creio também. E está à disposição. Amém, eu creio também. Eu creio muito nisso. E não tem como não ser bênção. Se o propósito é esse, é certeza. Amém. Amém. Eu fico muito feliz pelas tuas palavras, da conclusão, sabe? Você foi altamente certeira. Você tirou as palavras da minha boca. Eu gostaria de falar do jeito que você falou tão bem. Mas se a gente tem que ver sempre isso, o Eduardo. Eu acho que se todo ser humano, quando fosse fazer, independente de qual trabalho a pessoa for fazer, o que vai trazer para as outras pessoas? Se analisar dessa forma, você vai ver que se você está fazendo com um propósito de alcançar outras vidas, de alguma forma, quer seja melhorar no conhecimento, quer seja melhorar materialmente, se vai impactar outra vida, você está no caminho certo. É para isso que a gente veio, é para isso que nós estamos aqui. Tá? Eu tenho esse objetivo, realmente. Nesse projeto é isso, impactar outras pessoas. É que a gente conversei até com a Esli Ferreira. Se a gente impactar uma pessoa, vai ser algo que vai fazer diferença. A gente tem que olhar dessa forma. Parar de olhar o macro e olhar o micro. Você vai mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Você já pensa fora do país. Não, o mundo que você vive. Quem está no seu horizonte de influência. Eu não consigo influenciar quem está lá na África, mas eu consigo influenciar com quem eu lido todos os dias ali. A pessoa com quem eu encontro na minha rua. Esse é o meu mundo. E esse eu tenho condições. Esse está na minha responsabilidade. Esse foi confiado para que eu faça alguma coisa a respeito. Não é longe, é perto mesmo. Perfeito. É o meu mundo. Perfeitamente. E começa dentro da gente primeiro, né? Começando dentro da gente, os próximos. E, enfim, quem puder ser alcançado por isso. E vai ser alcançado. Amém. A missão, no serviço fala, missão dada é missão cumprida. Será cumprida. Amém. Eu creio também nisso, muito mesmo. Mas é isso, obrigado mesmo, obrigado de coração. Eduardo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam aqui, sigam a doutora Eliane Max, tá bom? E nos vemos até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Não, eu vou jogar aqui.